Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana, tudo aqui compiladinho para você que gosta de se manter bem informado e não tem tempo para perder no meio da semana aqui. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o programa vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A gente já começa aqui com um programa sensacional, né? Porque o índice Bovespa ele já está menos combalido, 142.640,14 pontos foi o fechamento. O ETF da UVP11 também subiu muito bem na semana, fechando a 102,9 cents aí. Então com 0,43% de alta nessa semana, um pouquinho menos, porque ainda temos aqui algumas questões com os bancos, né? O IAFD, ele é muito carregado em bancos ali, esse índice, então ele tá ainda na espera da Lei Magnitsky, toda aquela coisa aqui, por isso que ele não tá indo tão bem. Você confere aqui também o resumão dos principais indicadores da semana, e a gente teve uma semana histórica aqui em Brasília. Por quê? Mais um recorde na Bolsa de Valores, por causa da perspectiva de queda nos juros aí, a gente tem uma expectativa que os juros vai cair tanto aqui nos Estados Unidos, onde eu estou no momento, em Boston, quanto aí no Brasil. E é claro que a gente já vai começar aqui com a principal notícia que também acaba mexendo direta e indiretamente nos nossos mercados aqui. O início do julgamento do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele e mais 7 réus aí começaram a ser julgados lá pelo STF pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, ameaça grave e deterioração de patrimônio tombado. A vida do Jair Bolsonaro tá difícil. Resgataram aí alguns vídeos do advogado dele falando que claramente houve tentativa de golpe e tal. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Não sei por que ele escolheria esse advogado específico sabendo dos issues, resgataram esses vídeos dele, tem uma série de questões e, curiosamente, aí, né, o julgamento está sendo feito pela primeira turma e não no plenário, como é de costume nesses casos de repercussão maior. Essa, inclusive, foi uma das críticas dos advogados que fizeram a defesa dos réus nessa primeira semana. Eles também questionaram alguns outros pontos aí, como a falta de provas da suposta tentativa de golpe, o desrespeito ao devido processo legal e a ampla defesa, o princípio do juiz natural, porque nenhum dos réus tem foro privilegiado para ser julgado diretamente pelo STF, além do impedimento de 3 dos 5 ministros da primeira turma, o Alexandre de Moraes, porque também é vítima no processo, o Flávio Dino, porque já entrou até com ação contra o Bolsonaro antes de virar ministro, e a gente tem um outro problema também do Cristiano Zanin aí, porque foi advogado do Lula, né, em 2022, advogado da própria campanha do Lula. Então, assim, teoricamente, dos 5 ali que vão julgar o processo, 3 deles têm alguma coisa a ver com isso. Da parte da acusação, o procurador-geral da República, o Paulo Gonet, foi bem contundente, disse que não precisa de uma assinatura do presidente para configurar o crime de golpe de Estado e pediu a prisão de todos os envolvidos. E o ministro Moraes voltou a falar em defesa da democracia e disse que hoje existe uma organização criminosa covarde e traiçoeira atuando no exterior contra a justiça brasileira. Ele está fazendo aqui uma referência ao Eduardo Bolsonaro, que tem pleiteado algumas questões aqui nos Estados Unidos. Lembrando que o Bolsonaro, na verdade, já está preso em casa por ordem do Alexandre de Moraes e não participou do julgamento. Isso aqui eu acredito que seja mais uma estratégia, porque se ele for condenado, ele deve requerer uma prisão domiciliar, e se ele requerer uma prisão domiciliar, ele precisa comprovar que ele está doente nesse ponto, tá? Então foi bem inteligente. Os filhos dele, inclusive, confirmaram que ele não está bem de saúde, que ele está bem debilitado, e ele já perdeu 3 quilos desde que começou a cumprir a prisão domiciliar. Lógico, um processo bem complicado aqui, né? Mas um movimento que cresceu muito nessa primeira semana de julgamento aí foram os pedidos de anistia, tanto para o Bolsonaro quanto para todos os condenados do 8 de janeiro. O movimento cresceu ainda mais depois do depoimento do ex-assessor do Moraes no TSE, o Eduardo Tagliaferro, que fez novas acusações de fraude contra o ministro numa audiência de Comissão de Segurança Pública do Senado, no mesmo dia que começou o julgamento do ex-presidente. Já existe toda uma movimentação, parece que tem até 2 projetos diferentes, um do Davi Alcolumbre, outro que o Hugo Mota já está querendo pautar, mas aí você tem o Otto Alencar, que não quer deixar esse processo rodar, então tem uma série de questões aí que a gente deve ver. Essa é uma tentativa de salvar não só o Bolsonaro, como todo mundo aqui. Um dos projetos de anistia que pode vir a ser votado é um projeto que até permitiria que o Bolsonaro voltasse a concorrer às eleições. Acho difícil esse processo passar, sinceramente, mas ele existe. A senadora Damares Alves disse que as denúncias do Tagliaferro são gravíssimas e chegou a sugerir que a comissão pedisse a interrupção imediata do julgamento do STF. É claro que isso não mudou muitas coisas, mas acabou dando força para a oposição no Congresso. O Tagliaferro tem feito algumas declarações bem complexas a respeito da conduta do Alexandre de Moraes. E essa atuação mais pesada dos deputados e senadores e também do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, está surtindo muito efeito em Brasília. Ele começou a se movimentar diretamente
aqui, né, na tentativa de ajudar o Bolsonaro. E eu até vou te contar como é que tá essa situação toda do Bolsonaro, a reviravolta, essa questão da anistia, mas antes de mais nada, né, o que a gente precisa pensar nesse momento aqui? A gente tem um momento extremamente complicado para a economia brasileira e tem um momento extremamente favorável para você fazer os seus investimentos internacionais. Se você quiser aprender um pouco mais sobre esses investimentos, né, e até começar a montar a sua carteira de investimentos lá fora, o que eu vou te recomendar é esse vídeo que está aqui. Então vale a pena você começar e aproveitar esse momento que a gente está com o dólar um pouco mais baixo, o dólar teve um alívio de pressão, então vale a pena você assistir esse vídeo aí, coloca ele na sua lista para você ver logo depois que esse aqui terminar, porque vai valer muito a pena. Esse foi um vídeo muito bacana que eu fiz explicando sobre como começar a sua exposição lá fora, se você ainda não começou. Então, como eu estava dizendo aqui, a gente está tendo esse movimento da direita tentando a anistia, né? A anistia seria o perdão de todos os crimes. Não importa se teve crime ou não, seria o perdão direto de tudo, independente se é julgado agora ou depois, né? É isso que estão tentando na anistia. O líder do PL na Câmara disse na quinta-noite que o presidente Hugo Mota vai pautar o projeto de lei. O PT está alertando que isso pode acontecer já nessa semana e é quase consenso que ele vai ser aprovado. O que está em discussão é o tamanho dessa anistia, o alcance, se ela realmente vai ser ampla e restrita, como a oposição quer, pegando desde 2019, quando começou lá chamado inquérito das fake news do Supremo, inclusive podendo reverter a decisão do TSE e tornar o Bolsonaro elegível para 2026, ou se vai ser uma anistia mais light para não descredibilizar tanto o STF e deixar alguma coisa passando ali. A imprensa está dizendo que o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, já conseguiu o respaldo de alguns ministros para passar um texto que só reduza, mas que mantém a pena dos presos do 8 de janeiro. E até o Lula já está jogando a toalha e reconhecendo que o projeto corre um sério risco de ser aprovado, porque a direita aí ainda tem muita força no Congresso. Ele disse isso essa semana. A base do governo está vendo a pauta como um golpe parlamentar por causa do julgamento do Bolsonaro. E é claro que deve ter uma resistência no próprio STF que pode acabar considerando a anistia inconstitucional. Esperar para ver, né, o que vai acontecer aí. O julgamento vai ser retomado na terça-feira, já com o voto do Alexandre de Moraes, e termina na sexta-feira. Então termina aqui em breve e deve sair, a anistia tem que sair antes disso, né, se ela quiser alcançar essas pessoas. Eu acho que não deve ficar uma anistia geral em que o Bolsonaro volte a ser elegível, acho que isso é difícil de passar, mas eu creio que uma anistia, uma pena inferior a 2 anos, alguma coisa nesse sentido, que na verdade se ele receber a pena fica só, sabe, cumpre em liberdade, eu acho que é possível. E é bom lembrar também que o Xandão continua sendo muito pressionado pelos Estados Unidos por causa da lei Magnitsky. E a expectativa agora é que venham mais sanções do governo Trump, principalmente aí se tiver uma condenação mais pesada contra o Bolsonaro, que é a possibilidade mais provável, né? Se é que o Trump está realmente interessado nisso, mas ele disse que está, então a gente tem que acreditar. Inclusive o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, um órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, já mandou nessa semana uma carta perguntando para os 5 maiores bancos brasileiros o que eles fizeram e estão fazendo para cumprir as sanções contra o Alexandre de Moraes. E como tem controle estatal, né, no Banco do Brasil, por exemplo, que é o responsável pelo pagamento do salário do ministro, eles estão numa situação bem complicada lá. E por isso eles estão traçando algumas estratégias para tentar se proteger caso sejam alvo de sanções diretas, aí, buscando até aconselhamento de escritórios de advocacia aqui nos Estados Unidos. Mas realmente a situação é complexa, porque o STF já disse que as instituições brasileiras não são obrigadas a cumprir nenhuma lei americana sem validação da justiça brasileira. E isso deixa o banco entre a cruz e a espada, né? Lembrando que o Banco do Brasil já tem enfrentado uma crise cíclica mais nervosa, um lucro bem abaixo. Tudo isso fez o Itaú cortar o preço-alvo do banco para R$ 23, prevendo que o aumento do custo de crédito na inadimplência do agronegócio pode piorar. E agora a gente tem aí uma semana de muita volatilidade, mas o Banco do Brasil caindo 1,49%, né? E os outros bancos também meio jogando na retranca. E para defender o Xandão, a Advocacia Geral da União contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos pelo custo aí de 3,5 milhões de dólares, né? 19 milhões de reais. O deputado Nicolas Ferreira ficou chateado e acionou o Tribunal de Contas da União, o TCU, dizendo que o Estado brasileiro não deveria usar dinheiro público para proteger o interesse pessoal de um ministro. A AGU está falando que a família Bolsonaro tem que reembolsar esses valores porque eles é que causaram a confusão. E do outro lado, o Eduardo Bolsonaro disse que a AGU deveria ter esse mesmo apetite para correr atrás dos bilhões roubados dos idosos na fraude do INSS. Ele aproveitou para alfinetar a AGU, mandou um Brasil está te vendo, Bessias, porque o advogado-geral da União é aquele mesmo Bessias da conversa de Lula, né? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Quando ele tentou virar ministro da Dilma para não ser preso na Lava Jato, lembra? O Lula, né, tentou fazer isso aí. E essa treta do INSS também tá dando o que falar lá no Congresso Nacional. A CPI das fraudes já pediu para ouvir o sindicato do irmão do Lula, que foi apontado como um dos envolvidos no esquema de descontos ilegais dos aposentados aí. E isso pode gerar mais desgaste para o Lula, que já perdeu o apoio do maior bloco do Congresso, com o PP e União Brasil abandonando o governo. E esse clima de animosidade na CPI do INSS gerou uma cena inusitada nessa semana, com a senadora Leila do Vôlei e a deputada Coronel Fernanda se encarando feio
e batendo boca depois de um pedido de comissão para os investigados cumprir a prisão preventiva. Seria legal se elas duas entrassem no MMA e disputassem na porrada. Pelo menos a gente começa a ver algum nível de entretenimento no Congresso, né? Ainda no Congresso, a Câmara conseguiu aprovar o fim dos descontos das mensalidades associativas dos benefícios do INSS, o que acaba fechando essa brecha para os sindicatos e associações roubarem o dinheiro dos velhinhos aí. Demorou pouco, né? Então, a gente está com essa baguncinha aqui no Brasil, julgamento, Lei Magnitsky, GU, INSS, e para piorar, até agora a gente não teve nenhum avanço com relação às tarifas aí impostas, né, pelo Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro está falando que as taxas não vão cair enquanto a anistia não for aprovada e que a gente já tem um fato concreto que é uma queda de 18% das exportações para os Estados Unidos em agosto, o que está pressionando principalmente pequenas e médias empresas aqui no Brasil, que já estão podendo aí pedir até um empréstimo com juros mais baixos pelo BNDES de um total de 10 bilhões de reais que vão ser concedidos dentro daquele plano, né, Brasil Soberano, para ajudar os exportadores. No que nos Estados Unidos, um grupo de empresários brasileiros tentou convencer o governo Trump a recuar nas tarifas, mas ouviram do vice-secretário de Estado americano que eles estão fazendo lobby no lugar errado. Deveriam estar falando com o pessoal de Brasília e não com os Estados Unidos. E quem está se aproveitando desse momento e comendo pelas beiradas é a China, que está se aproximando mais do governo Lula e vem aumentando os investimentos no Brasil. A gente já é o terceiro maior destino de capital chinês. Estamos falando aí de um investimento anual de mais de 22 bilhões de reais e mais de 40 projetos, principalmente nas áreas de energia, né, petróleo e tecnologia, e mais recentemente de carros elétricos. Inclusive, saiu uma notícia de que a BYD está cortando a meta de vendas global por causa da chegada de mais e mais concorrentes chineses. Mas aqui no Brasil a empresa continua crescendo, ultrapassando Nissan, Renault e até a Honda. E é a 7ª marca de carro zero mais vendida em 2025. Os preços totalmente agressivos, né? Isso tudo acontecendo no momento de resfriamento da economia brasileira, resultado de uma política monetária mais dura do Banco Central, que finalmente começou a surtir algum efeito, né? Uma queda no setor de serviços, comércio e na indústria, que é bom para ajudar a puxar a inflação para baixo e melhora também a nossa perspectiva de corte de juros. Inclusive, essa foi a 14ª semana de quedas seguidas, né? De previsão aí do IPCA para 2025. É claro que a gente não pode esquecer que está rolando uma queda de braço entre o Banco Central, que está tentando frear a economia para segurar mais a inflação, e o Lula, que continua pisando no acelerador, mesmo que um pouco mais leve e gastando demais, com muita medida populista. E a bola da vez é o programa Gás do Povo, que vai distribuir botijão de gás para 50 milhões de pessoas com um custo de 5 bilhões de reais só em 2026. O que eu queria entender de verdade, né, é assim, a gente está indo para um 4º mandato do PT, né, diretamente aqui, que é conhecido, pelo menos, por dizer que vai tirar as pessoas da pobreza, etc. E a gente parece que precisa cada vez mais de mais e mais benefícios, né? Eu queria que a gente olhasse para isso do ponto de vista crítico e queria que o governo mesmo olhasse para isso do ponto de vista crítico, que agora nem estou tentando dar minha opinião não, mas será que é normal a gente precisar ainda de um programa de gás para as pessoas em vez da gente conseguir dar um salário mais digno para elas? Será que a gente não poderia pensar em alguma forma da dignidade da pessoa não vir de um boleto do governo, dela vir a partir de um projeto de lei, de uma reestruturação do imposto sobre consumo, pelo menos para essas pessoas mais pobres, ou de uma reestruturação dos salários mesmo, do governo pegar menos dinheiro das pessoas que trabalham na CLT? Será que a gente não poderia torcer por um aumento do salário dessas pessoas diretamente? Porque dava pra gente chegar. A gente pode reduzir a cobrança de impostos em cima de quem recebe salário mínimo. É possível. Pra gente não precisar ficar dando auxílio esmola para as pessoas que realmente estão precisando, para que elas possam ter dignidade. Eu não sou contra a gente fazer alguma coisa, mas por que esse alguma coisa sempre tem que vir como uma ajuda, sabe? É quase que uma esmola mesmo, dada. Olha, toma aqui a esmola, porque você é pobre, porque você não consegue comprar. Não daria pra gente fazer alguma coisa que a pessoa tem dignidade ao receber dinheiro, que ela recebe não porque alguém ajudou ela, mas porque ela trabalhou, porque todas essas pessoas trabalham, tenho certeza absoluta, né? Então a gente poderia pensar em alguma coisa nesse sentido, queria propor essa reflexão, porque a gente está caminhando aí para um cenário muito perigoso no ano que vem, em 2027, com o risco real do Brasil ficar sem dinheiro para pagar as contas e manter a máquina pública funcionando. Isso já vinha sendo alertado pelo próprio ministro da Fazenda e pode piorar em 2026 por ser um ano eleitoral. Mais e mais populismo, mais e mais populismo, né? Olhando só para a Bolsa de Valores, o mercado está muito mais focado nesse cenário de corte de juros no Brasil e também nos Estados Unidos, que tem passado por um movimento parecido com o nosso. A economia desaquecendo, ajudando o Banco Central a reduzir os juros, e o que é excelente para a recuperação das empresas, para os empregos e também para todo o setor produtivo. Isso ficou mais claro na sexta-feira, porque saiu aí o payroll, considerado o principal indicador aqui nos Estados Unidos, mostrando uma retração na geração de empregos nos Estados Unidos. Essa mesma lógica de favorecer a queda da inflação, o que fez nossa bolsa voltar a subir, bater
bateu o recorde histórico na sexta. Lembrando que a gente teve também mais uma treta do Banco Central americano nessa semana, com muita gente criticando o novo diretor indicado pelo Trump. Isso está fazendo o mercado prever mais volatilidade nessas semanas agora. E outro fator que pode mexer muito com as bolsas aí são as guerras, tá? Os Estados Unidos estão liderando um esforço conjunto para acabar com a guerra na Ucrânia, mas o governo americano está vendo cada vez mais China, Rússia e Índia se unindo contra os americanos. Inclusive, hoje também, o Donald Trump teve uma alavancada nesse problema, renomeando o Pentágono, que era o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para Departamento de Guerra. E agora a gente vê aí nessa união até o ditador da Coreia do Norte, né, o Kim Jong-un, declarou apoio restrito à Rússia e está discutindo novas parcerias com o Putin. E aqui na América do Sul, os Estados Unidos estão fechando ainda mais o cerco contra o presidente Nicolás Maduro. Mandaram mais de 10 caças para a região, os militares mataram 11 pessoas no barco, que eles disseram que estava cheio de drogas, como aos Estados Unidos, e a promessa é de intensificar as operações contra os cartéis de tráfico na América Latina. O Maduro disse que essa é a maior ameaça do século, convocou milhares de guerrilheiros, idosos basicamente. A imprensa está dizendo que não está descartada uma invasão americana na Venezuela. Enquanto isso, a Guiana e o Peru já declararam apoio aos Estados Unidos, o que deixa o Brasil ainda mais isolado, mesmo com a declaração do Lula que não vai tomar um lado nesse conflito. É claro que no fim das contas isso acaba piorando a relação dos Estados Unidos com o Brasil, que já não está nada boa. E se eu fosse o Lula, pelo menos de bravata, né, fala, pô, apoio muito. Tem que acabar os cartéis. Custa? Vai mudar o quê pra você? Ah, não, vou perder a amizade do Maduro. Quem quer estar amigo do Maduro nesse momento, Lula? Reflete. Melhoraria sua popularidade? Te ajuda a ir para a eleição bem? É só falar assim, ó, realmente, tá exagerado. Só fala isso, uma coisa simples. Vamos pelo menos fazer alguma coisa mais normal, né? Não precisa fazer nada, você vai mandar um exército, a gente nem tem exército para isso. Então se você já tá num patamar legal, passou dos 4.500 de renda, se você quiser aprender a investir comigo, é só clicar aqui no botão Faça sua análise de perfil, preencha o questionário para mim, que vai ser um prazer imenso para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Lembrando, se você entrar na UVP e não valer a pena, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É só você assistir todas as aulas, você conclui e fala, olha, não valeu a pena para mim, a gente vai lá e devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar nossa empresa aí no Juros Brasil, você vai encontrar aí um único processo de uma empresa do mercado aí, por conta que a gente ter falado a verdade, é simplesmente isso. Nada a ver com o fato da gente não cumprir esse compromisso ou coisa do tipo, a gente sempre cumpre, porque senão a gente já estaria cheio de processo e até preso, né? E agora a gente vem aqui para as rapidinhas, notícias rápidas e relevantes, brincadeira, notícias que não são tão relevantes, a pode ganhar o destaque. A Receita Federal vai pedir os dados retroativos de transações ocultas feitas por bancos digitais para identificar e combater crimes financeiros como resposta à atuação do PCC na fintech BK Bank. Já a gestora Reag, né, que também teve o nome envolvido na Operação Carbono Oculto, decidiu extinguir o Conselho Consultivo depois de uma renúncia em massa de todos os membros, obviamente, né? Será que eles não sabiam que o PCC estava usando a empresa? Eu lembro aqui que quando a empresa fez a movimentação contra a Get Ninjas foi bem complicado. As ações da Raizen chegaram a subir mais de 3% na semana, beneficiada pela descoberta do esquema do PCC que prejudicava as operações da empresa, principalmente com a concorrência desleal na distribuição de combustíveis. A empresa também está passando por um processo de reestruturação financeira que inclui a venda de ativos e aumento de capital, que buscam reduzir o nível de endividamento aí. As ações do BRB, Banco de Brasília, caíram forte na quinta-feira, depois do Banco Central rejeitar a compra do Banco Master, que tinha sido anunciada em março por 2 bilhões. Mas depois disso, as ações acabaram embalando na sexta-feira, puxadas pelos dados de emprego nos Estados Unidos, e fecharam a semana com alta de 11,71% a exatos R$10. E para fechar o programa, a gente traz algumas notícias realmente relevantes. Um carro elétrico de 1917 foi a leilão por R$1 milhão nos Estados Unidos. E um estudo da Escola Médica de Harvard mostrou que o uso do celular no banheiro pode aumentar em 40% o risco de hemorroida. A UNB expulsou o Wilker Leão da universidade. É aquele menino que ficava gravando as aulas. Nossa, mas expulsou só por gravar as aulas? O pessoal da UNB é puto da vida, né? Se fosse aqui na UFG, ninguém dava nem moral pra ele. No máximo, ia dar uma sacola de piqui pra esse menino. Ele não ia conseguir deixar os professores irritados aqui, não. Porque, eu vou dizer, porque eu, quando eu fiz geografia, talvez eu também não tava filmando, né? Mas eu perturbava a paz todas as aulas, porque eu era mais liberal, e os professores me respondiam com a maior educação do mundo. Com a maior educação do mundo. E nunca permitiram, inclusive, nem que ninguém fizesse deboche das perguntas e tal. Então, parabenizar aí os professores da UFG, o Xeren, o Egmar, de geografia da UFG. Eu fiz um curso e eu criava conteúdo, eles me respondiam com educação de verdade mesmo. Então, não entendo como que irritaram tanto os professores, porque eu tentei e não consegui. Beijo pra vocês.